Então vamos lá falar de inteligência de negócios. E hoje o nosso tema é inteligência de vigilância em particular. Muito bem, vamos falar de como que vocês podem se destacar com a produção deste tipo de inteligência, a inteligência de vigilância. Vamos entender por que essa produção de inteligência de vigilância é tão importante, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, com o pano de fundo da pandemia, com todas essas incertezas que a pandemia nos traz. Então, isso é o nosso tema de hoje. Inteligência de vigilância e como que você pode se destacar na sua empresa com a produção desta inteligência. Vamos começar então. Eu sou a Armelle, sou chamada de Mel muitas vezes e eu ajudo profissionais multidisciplinares como vocês a serem promovidos através do desenvolvimento de suas competências analíticas e tornando vocês experts em inteligência de negócios. Isso é a minha missão, é o legado que eu quero deixar no mercado. Atuo já há mais de 20 anos nessa área, assessoro empresas de diversos segmentos, de diversos portes, para o estabelecimento ou então a otimização dessas práticas de inteligência. Muito bem, e nesse horário é difícil falar de inteligência de negócios, difícil, né? Porque é um tema altamente analítico, pois é. Quem quer fazer uma diferença nas empresas onde trabalha, quem quer ser reconhecido, quem quer ser promovido, é quem está aqui agora. Então, essa inteligência de vigilância é uma das 3 frentes de inteligência que a gente pode produzir para os nossos negócios. Para quem é novo nessa área de inteligência de negócios, gostaria de lembrar que existem 3 motivos por trás da produção de uma inteligência. O primeiro motivo é ajudar no alcance das metas da organização, metas tais como elas costumam ser definidas na ocasião do exercício de planejamento. Então, a gente entra num processo altamente analítico para extrair direcionamentos para a tomada de decisão, visando a garantir o alcance de metas. E isso, nós vamos produzir com isso inteligência de planejamento. A segunda frente, que é essa frente que nos importa, é a frente de vigilância, e que é complementar da produção de inteligência de planejamento e que visa a ajudar a organização ou a tirar proveito de oportunidades ou enfrentar riscos. Então, nós vamos nos aprofundar nessa questão da vigilância hoje, tá? E a terceira frente, ou seja, o terceiro motivo por trás da produção de uma inteligência é ajudar a empresa a definir seu rumo para um próximo momento, para um próximo período. Ou seja, nosso papel com a inteligência de suporte, que é o terceiro tipo de inteligência produzível, é ajudar a direcionar o rumo do negócio para um próximo momento. Então, nos importa a segunda frente, a frente de vigilância, e que, novamente, é muito complementar da inteligência de planejamento, porque muitas vezes o que a gente vai produzir em termos de inteligência de vigilância vai ter um impacto no que a gente vai conseguir produzir em termos de inteligência de planejamento. E lembram que eu falei para vocês, a inteligência de vigilância, ela visa a gente ajudar a empresa a se tornar apta ou a tirar proveito de alguma oportunidade ou enfrentar algum risco que está se apontando lá fora, no ambiente externo à organização, sobre o qual muitas vezes a empresa não tem controle ou então bem pouco. Então, esta vigilância, conforme a palavra indica, vai requerer uma vigilância, um monitoramento de tendências, de acontecimentos, de situações e de evoluções, de rupturas lá fora e que poderiam impactar o nosso negócio positivamente ou negativamente. Então, é um trabalho árduo de vigilância, da gente se interessar por diversas informações, da gente estar atento a evoluções e que tem o potencial de nos impactar por bem ou por mal.
é um trabalho que tem que se dar em rede, porque sozinho, razoavelmente, a gente não tem toda a bagagem, todo o know-how necessários à produção dessa inteligência de vigilância. Então, a vigilância é um trabalho altamente analítico e, antes de mais nada, é um trabalho em rede, que a gente chama inteligência, ou seja, que vai se dar com um grupo multidisciplinar de profissionais. E que aí sim, junto, terá todas essas competências, know-how, expertise, para monitorar e entender dessas evoluções, desses desenvolvimentos micro e macroambientais, ou seja, lá fora, tá? Então, a questão da rede é essencial em inteligência, mas particularmente na questão da inteligência de vigilância, tá? E a organização, ela vai escolher, a cada período, esse período não precisa ser anual, pode ser a cada mês, a cada trimestre, vai depender um pouco da área, do segmento de atuação da organização e do dinamismo desse segmento de atuação da organização, mas a organização vai definir, com a nossa ajuda, profissionais analíticos, áreas de vigilância. Então, isso é o ponto de partida. Nós vamos selecionar áreas de vigilância. O que são áreas de vigilância? São temas, são acontecimentos, situações, desenvolvimentos dentro das micro e macro áreas da organização, seja com olhar externo. Para a vigilância, nos importa exclusivamente um olhar externo ao negócio. Então, todo o microambiente, só que é um microambiente externo, que é composto, claro, de todos os grupos de stakeholders externos ao negócio, tá? Existe, claro, um microambiente interno, mas aqui não vai ser o alvo do nosso trabalho de vigilância, somente o externo. Então, nós vamos ter que nos importar e monitorar movimentos da concorrência, possíveis novos entrantes, possíveis falhas no fornecimento de certas matérias-primas, a evolução de formadores de opinião, entre muitas outras questões microambientais externas. E nós vamos também ter que selecionar áreas de vigilância macro, ou seja, os ambientes que a gente costuma resumir na sigla PESTEL. O que quer dizer PESTEL? Todos os ambientes políticos, econômicos, socioculturais, tecnológicos, ecológicos ou ambientais, e todo ambiente legal, ou seja, legislativo, regulatório. Então, esta vigilância macroambiental, ela vai requerer da nossa parte um olhar sobre o efeito das decisões políticas sendo tomadas atualmente, certas evoluções econômicas, tendências tecnológicas internacionais, evoluções sociodemográficas, mas também questões ambientais, climáticas, a questão da pandemia, por exemplo, se encaixa nesse ambiente, tá? E possíveis projetos de lei que poderiam vir a nos impactar positivamente ou negativamente. Todas essas evoluções podem ser de importância para o nosso negócio em um determinado período. Então, o olhar de vigilância é um olhar multidisciplinar. Nós vamos selecionar áreas de vigilância dentro do microambiente externo e dentro do macroambiente, tá? Da organização. E a partir desta seleção das temáticas de vigilância, ou seja, dos ambientes que merecem ser monitorados, nós vamos então montar um grupo de trabalho para cada área de vigilância, com especialistas que, claro, entendem desta área de vigilância. Então, por exemplo, se uma área de vigilância for uma certa questão, uma certa evolução de um possível projeto de lei, nós vamos ter, claro, no nosso grupo de trabalho, na nossa rede de vigilância aqui, pessoas que entendem bem desse universo regulatório, que talvez transitam bem com outros profissionais fora da organização para captar elementos indicativos dessas evoluções regulatórias, tá? Cada grupo de trabalho, nós vamos chamar ele de rede. É uma rede de vigilância, tá? Então, essas redes, elas são realmente a essência, tá, do trabalho de vigilância.
Para cada área de vigilância, nós temos uma rede, ou seja, um grupo de trabalho, um tipo de força-tarefa. E da mesma maneira, em relação aos microambientes externos, nós vamos também montar um grupo de trabalho para cada área de vigilância pertinente para o nosso negócio. E aqui, pessoal, a questão não é a gente ter uma abordagem macro no sentido de generalista, né? Porque no ambiente competitivo, a gente pode muito bem se interessar por vários concorrentes. Qual que é realmente aquele que nos incomoda, que a gente precisa monitorar? Ou o grupo de concorrentes que a gente precisa vigiar? Há talvez um certo player que está querendo ingressar em algum segmento onde a gente atua. Então, não vale tudo, né? Da mesma maneira, no ambiente tecnológico, vocês podem imaginar, para alguns segmentos, o alcance deste ambiente tecnológico não vale tudo. Não vale a gente ser generalista, nunca, em inteligência de negócios. Sempre específico. Nunca superficial, nunca all-inclusive, que eu costumo chamar, nunca generalista, se sim, muito bem definido, tá? Então, vai também da nossa seleção de áreas de vigilância. E aí, pessoal, que eu introduzo para vocês o porquê, então, da importância da gente engatar todo esse trabalho de inteligência de negócios pela frente de vigilância. Porque, conforme o grau de incertezas a qual a gente está confrontado hoje, muito claro em função desta pandemia, na qual a gente está confrontado, então o valor desse trabalho para o negócio é extremamente grande. Por quê? Porque com esse trabalho de vigilância, que é um trabalho altamente analítico, nós vamos conseguir entregar valor para o negócio, direcionar o rumo do negócio para próximos momentos, entregar também fundamentos para os tomadores de decisão, para guiar as decisões deles, para poder gerenciar essas incertezas, mitigar os riscos que esta pandemia está nos trazendo, tá? Porque, claro, devido a essa pandemia, é um exemplo entre muitos outros, tá? Mas existem, vocês podem imaginar, né, e talvez vocês já estão vivenciando isso, esta pandemia traz N incertezas, né, algumas das quais podem muito bem nos impactar positivamente ou negativamente, dependendo do nosso setor, da nossa área de atuação, tá? A pandemia não nos impacta todos igualmente, tá? Então, qual que é o começo, né, do storytelling de vigilância? Só, além da gente definir, conforme eu estava explicando, as áreas de vigilância pertinentes para o negócio para um certo momento. Bem, o storytelling sempre vai começar, continuar e terminar com a coleta de evidências. O que são evidências? Evidências são dados e informações estruturadas e desestruturadas. O que a gente entende por isso? Informações estruturadas são informações oficiais, de fontes oficiais, muitas vezes informações publicadas, transmitidas, textuais, enquanto informações desestruturadas são informações, né, que é o contrário, são a base de rumores, de boatos, de conversas informais, de resultados preliminares de algum estudo e assim por diante, tá? Mas acontece que, para fins de vigilância, informações desestruturadas valem ouro, porque a ideia desse nosso trabalho de vigilância é que a gente consiga identificar sinais de incertezas para o nosso negócio o mais cedo, o mais longe possível. Porque o mais cedo, o mais longe possível vai aumentar nossa margem de manobra para a gente poder ajudar a organização a estar preparada frente a qualquer eventualidade. Se a gente captar um sinal maduro, poxa, daqui a 2 semanas, um certo projeto de lei vai estar adotado, sancionado, ou não, semana que vem já vai começar a operar um novo concorrente no nosso segmento, tarde demais para a gente produzir inteligência de vigilância e apoiar uma tomada de decisão executiva. Então, o segredo da vigilância
é a nossa capacidade de identificar sinais de incertezas o mais cedo, o mais longe possível. E para se fazer isso, então, nós dependemos muito de informações inicialmente desestruturadas. E, claro, conforme o passar do tempo, essas informações vão se tornar cada vez mais estruturadas, né? Cada vez mais, né? Ou seja, à medida em que o tempo for passar, o sinal vai se tornar cada vez menos fraco, evidentemente, tá? Mas importante a gente entender que nós não podemos negligenciar informações desestruturadas para fins de vigilância. E para se fazer isso, então, nós precisamos nos interessar pela captação de diversas informações provenientes de diversas fontes de informações, né? Que a gente organize nosso trabalho para que ele não seja aleatório, para que ele não seja emergencial e para que, sim, ele ocorra de um jeito organizado no nosso dia a dia, né? Para que a gente não se sinta, nossa, né, de repente existe uma enxurrada de dados e informações. Não, a gente precisa organizar esse fluxo de informações para que ele chegue até a gente de um jeito um pouco mais descomplicado, tá? Para fins de vigilância. Então, fundamental está a captação de evidências e, novamente, no começo de um processo de vigilância, muitas dessas informações vão ser desestruturadas. Faz parte, tá? E o storytelling de vigilância, ele vai continuar com a coleta de evidências. Para que servem essas evidências? Servem para formar sinais de incertezas para o nosso negócio. Então, a partir desta captação de evidências, uma única evidência ou um conjunto de evidências vai se transformar ou pode se transformar num sinal de incerteza para o nosso negócio. Um sinal de incerteza, lembram? Micro ou macroambiental, tá? E a gente especificaria o que seria competitivo, regulatório, tecnológico, o quê? Então, é uma única evidência ou um conjunto de evidências que pode vir a formar um sinal para o nosso negócio. E aí, ó, claro que alguns, né, desses sinais, na verdade, a gente vai colocar todos esses sinais no radar, tá? No radar de sinais para nossa organização, e alguns desses sinais vão passar pelo nosso radar sem nunca se transformarem em projetos de inteligência de vigilância. E outros sinais, sim, vão se transformar em projetos de inteligência de vigilância para nossa organização, tá? Então, todos esses sinais que vão ir se formando a partir da coleta de evidências, nós vamos colocar eles no radar. E aí, alguns vão passar pelo nosso radar sem nunca se transformarem em projetos de inteligência, e outros, sim, vão ocasionar projetos de inteligência de vigilância. Da mesma maneira, pessoal, algumas evidências podem nunca, né, gerar sinais de incertezas para o nosso negócio. E outras, ao contrário, né, vão sim acabar na formação de sinais de incertezas para a organização, tá? Então, é uma triagem que a gente precisa fazer. Uma consideração importante que eu queria trazer, porque ela representa uma das nossas responsabilidades como profissionais de inteligência, é que nós devemos sempre verificar os metadados. O que são metadados? Metadados são os dados por trás dos dados. Então, isso é uma das responsabilidades do profissional de inteligência de negócios, tá? Nunca processar dados sem ter, claro, verificado quem publicou esta informação, este dado, quando, quem foi a fonte que publicou essa informação. Será que existem outras fontes que falem do assunto da mesma forma ou talvez diferentemente? Será que o autor dessa informação tem expertise, tem autoridade para falar a respeito? Quando que foi publicada esta informação? Quando que ela foi gerada pelo seu autor? Em qual contexto? Então, toda esta verificação de metadados faz parte, né, da nossa responsabilidade como profissionais analíticos. E uma maneira também de fazer uma triagem dentre todas essas evidências que a gente vai ir coletando, porque vamos combinar,
Não são poucas essas evidências que a gente, né, coleta todos os dias. Dependendo do contexto em qual a gente está inserido, então é difícil, às vezes, fazer essa triagem. Então, esse mecanismo de verificação de metadados nos ajuda justamente a fazer uma triagem entre o que vale e o que deveria realmente ser descartado, desconsiderado do nosso processo de vigilância. E vai se dizer que existem muitos fake news, né? Desde o final do século passado, a gente está vendo um surgimento absurdo de tais informações. Então, é com muito cuidado que a gente deve processar evidências para o nosso trabalho de vigilância, tá certo? Então, o que a gente fez? Começamos a definir nossas áreas de vigilância, depois a gente engatou a nossa coleta de evidências, valem muito as desestruturadas, pelo menos no começo do processo de vigilância. Algumas dessas evidências, conjuntamente ou isoladamente, geram um ou alguns sinais de incertezas para o nosso negócio. Sinais de incertezas micro ou macroambientais, que a gente define, que a gente especifica. Como que a gente costuma definir um sinal? Iniciando com uma palavrinha, um adjetivo que remete a uma incerteza. Possível entrada de um novo concorrente, X, em tal segmento de atuação. Possível adoção de um novo projeto de lei, assim, assado. Possível desenvolvimento tecnológico de tal e tal plataforma. E assim por diante, né? Então, fundamental o uso de um tal adjetivo para que a gente não confunda algo certo com algo incerto, porque eu já vi de tudo no mercado, tá? Por exemplo, oscilações cambiais, pessoal. Oscilações cambiais não é algo incerto, é algo certíssimo. A todo momento, o câmbio oscila, não é não? Então, o que seria incerto em relação ao câmbio? Talvez a possível chegada a um certo patamar, real dólar, até dezembro de 2021. Isso é incerto, tá? Mas oscilações cambiais não são uma questão de vigilância tal qual. Então, não confundir algo certo com algo incerto, isso é só um pequeno exemplo entre muitos outros, certo? Muito bem. Então, a gente tem um sinal de incerteza. E aí, o que acontece? A gente posiciona esses sinais de incertezas no nosso radar. Este radar, ele fica visível a todos os interessados na organização. E aí, chega um momento, logo cedo, um pouco mais para frente, que alguns desses sinais vão se traduzir em projetos de inteligência de vigilância para nossa organização. Por quê? Porque alguns desses sinais a gente simplesmente não pode deixar em stand-by. A gente vai ter que extrair uma inteligência para poder tornar a empresa apta ou a tirar proveito de alguma oportunidade ou enfrentar algum risco expresso pelo sinal. O sinal, uma outra consideração é que muitas vezes a gente costuma já pressupor que é algo de ruim para o nosso negócio, mas nem sempre é. Antes da gente passar pelo processo analítico, cedo demais é de falar que é algo, né, que vai ser necessariamente um risco. Inclusive, o trabalho de inteligência de negócios, ele é muito voltado para a nossa capacidade de extrair ou de transformar um aparente risco em algo oportuno para o negócio, tá? Então, nós tratamos de riscos que podem ser positivos e ou negativos nesta questão da vigilância, tá? Mas nós não podemos nos precipitar em qualificar a direção do sinal. Então, alguns desses sinais vão requerer realmente um tratamento analítico para que a gente consiga extrair direcionamentos para o nosso negócio, para os tomadores de decisão e realmente fazer com que a organização esteja pronta, preparada ou para tirar proveito de alguma oportunidade ou fazer frente a algum risco micro, macroambiental. E isso, pessoal, é um trabalho altamente analítico, que requer competências analíticas nossas e que a gente pode desenvolver, tá? Com o uso de ferramentas analíticas, com o uso de mecanismos e metodologias que vão nos ajudar justamente a entrar com o pé direto nesse processo de vigilância, certo?
Muito bem, pessoal. E aí, percebem o valor que a gente já pode entregar para o negócio desde a captação de sinais fracos. Lembrando, o que é um sinal fraco? Um sinal de incerteza identificado o mais cedo, o mais longe possível. Isso já é um valor tremendo para o negócio. Para que a gente não deixe a organização ser tomada de surpresa. Para que a gente comece a estimular um trabalho multidisciplinar, em rede. Então, nós vamos ser destacados com a produção de inteligência de vigilância logo cedo no processo. Logo cedo no processo, tá? Ao já ir levantando bandeiras para que a organização não seja tomada de surpresa. E a gente vai continuar entregando valor para o negócio. E a nossa aptidão a fazer isso, a entrar num processo altamente analítico de vigilância, a extrair direcionamentos para a tomada de decisão, leva a promoções. Eu falo por experiência, tá? Leva a gente a ser destacado na nossa organização. Porque são poucos profissionais que conseguem levar adiante um tal processo analítico. Isso que é verdade. Então, quem conseguir entrar nesse mérito, se capacitar para fazer isso acontecer, sem sombra de dúvida, está rumo a uma função executiva, rumo à promoção. Vai deixar de ser um executor para se tornar executivo. Tá? E aí, então, nós formulamos problemáticas de inteligência de vigilância a partir dos sinais que nós identificamos, né? A partir de conjuntos de evidências. E essas problemáticas de vigilância, aí que está o começo do processo analítico propriamente dito, né? A gente vai formular uma problemática direcionada a gente resolver uma certa problemática. Então, de gerar inteligência a fim de ajudar nossa empresa a se preparar frente à entrada de um novo player, um certo segmento de atuação nosso, por exemplo, tá? A partir desta problemática analítica, nós vamos engatar a aplicação de técnicas analíticas. Técnicas analíticas visam a gente transformar dados e informações em opções e recomendações. O que são opções e recomendações? A inteligência propriamente dita. É o que, em 100% dos casos, deve ser gerado ao a gente aplicar um processo analítico de inteligência. Opções e recomendações, que são os instrumentos para a tomada de decisão. O que nós vamos ter que entregar nas mãos dos tomadores de decisão para tornar as decisões deles menos arriscadas, mais oportunas, mais assertivas. Então, a aplicação de técnicas analíticas, uma vez a problemática de inteligência de vigilância definida, é o que nós vamos acabar formulando, tá? E aplicando. E aí, de um ponto de vista da vigilância, nós temos que sempre aplicar primeiro um modelo analítico que nós chamamos de hipóteses alternativas. Por quê? Porque a aplicação deste modelo analítico vai nos ajudar a entender as possíveis evoluções do sinal de incerteza que nós identificamos. Então, a partir da aplicação desta técnica analítica de hipóteses alternativas, nós vamos entender das possíveis evoluções, né, que este sinal de incerteza que nós identificamos lá atrás poderia ter. E esta aplicação gera primeiro um mapeamento de hipóteses alternativas. Tudo isso é relativamente técnico, eu não vou entrar em detalhes nisso em outra ocasião. Em outra ocasião, vocês terão a oportunidade de entender do modelo analítico de hipóteses alternativas, mas eu quero que vocês se deem conta da oportunidade que este trabalho de inteligência de vigilância é para vocês serem reconhecidos, evoluírem de executor para executivo. Nós estamos subindo os degraus do valor na organização aqui, sem sombra de dúvida. Então, nós vamos entender como que esse sinal de incerteza poderia realmente evoluir. De N maneiras possíveis.
Então, nós precisamos usar do nosso pensamento crítico, do modelo analítico, para entender de todas essas hipóteses alternativas das possíveis evoluções do sinal de incerteza, tá? Isso passa pela nossa definição de subfatores de incerteza. Tudo que a gente não tem certeza a partir da incerteza principal que nós identificamos anteriormente. Então, esse mapeamento é um passo já altamente analítico, que não se dá sozinho, vai sem dizer, e sim com a nossa rede, tá? Da área de vigilância. A partir disso, nós vamos entender, para poder fazer uma triagem, estabelecer um filtro, nós vamos entender de probabilidade de impacto de cada uma das hipóteses que nós teremos definido, mapeado. Nós vamos entender quais seriam as mais prováveis, quais seriam as mais impactantes para o nosso negócio. Então, nós mapeamos hipóteses, todas as possíveis evoluções do nosso sinal de incerteza em questão, e nós vamos fazer uma triagem ali de novo. A gente organiza, faz uma triagem o tempo todo em inteligência, tá? Nunca deixa um monte, né, uma bagunça de um monte de elementos. Sempre ordenamos, filtramos. Por quê? Porque possíveis evoluções de um sinal de incerteza, nós podemos ter centenas de possíveis evoluções, de hipóteses alternativas, tá? Então, nós não podemos tratar individualmente de cada uma dessas hipóteses. Nós vamos ter que realmente estabelecer um filtro, eventualmente fazer agrupamentos analíticos, para que, né, o nosso trabalho seja um pouco descomplicado em termos analíticos. Então, para isso, para estabelecer este filtro, nós vamos determinar a probabilidade e o impacto de cada uma das hipóteses que nós teremos mapeado. Tá? Esse trabalho, novamente, ele segue muito analítico, vai sem dizer. Como que a gente estabelece a probabilidade de alguma coisa de acontecer? Então, a gente usa de algumas técnicas, de algumas abordagens, tá? Uma primeira, são exemplos aqui. Nós poderíamos usar de dados históricos de acontecimentos semelhantes. Então, eventos semelhantes que já ocorreram no passado, em algum momento. Nós poderíamos emprestar esses dados históricos e fazer uma projeção para determinar quão provavelmente tais acontecimentos seriam de se produzirem novamente no futuro, em breve ou mais para frente, tá? Mas, enfim, outros caminhos na determinação desta probabilidade, então, poderiam ser fazer uso de dados históricos, mas nem sempre. Claro, nós teremos dados históricos de acontecimentos semelhantes. Nós poderíamos usar dados de benchmark. O que são esses? Dados de comparação, ou seja, usar de informações de acontecimentos semelhantes em outros contextos. Ou seja, acontecimentos semelhantes, só que em outros países, mercados, segmentos, categorias, seja qual for esse contexto, tá? E a gente faria também uma projeção para determinar quão provavelmente acontecimentos semelhantes seriam de se produzirem na nossa situação, no nosso contexto, tá? Então, por exemplo, o aumento de tributo, o possível aumento de tributos na nossa área, né? O possível aumento de tributos, sei lá, sobre um determinado bem de consumo, a gente poderia eventualmente usar dados de comparação de, né, aumentos de tributos sobre outras categorias vizinhas de bens de consumo no passado e fazer uma projeção. Mas, claro, nem sempre nós vamos ter dados de benchmark também disponíveis. E aí, às vezes, vejam bem, nos restaria a avaliar a probabilidade qualitativamente. Faz parte, às vezes. A prática de inteligência nem sempre vai ser quantitativa. E algo que a gente tenha que qualificar, que é explicar qualitativamente inteligência, não desmerece o trabalho
nosso de inteligência, porque a inteligência, ela não tem a pretensão de ser uma ciência exata, é muito mais uma arte colaborativa, né, do que uma ciência exata. Então, algo que a gente tenha que qualificar, que seja, faz parte do processo em alguns momentos do processo analítico. Isso não desmerece o trabalho, mas, claro, né, não é uma avaliação qualitativa que a gente faria individualmente, se sempre com a rede da área de vigilância. E mesmo vocês vão dizer, mas com todos os profissionais, que nem cientistas de dados, analistas de dados, de BI, será que realmente não é uma ciência exata? Não é. Né? Ela vai, em alguns momentos, fazer uso de cálculos matemáticos, de estatísticas, de projeção, de outros mecanismos que aí sim, né, terão uma base, uma origem numa ciência exata. Mas a essência do trabalho de inteligência, como um todo, não é. É uma arte. Tá certo? E aí, pessoal, da mesma forma, nós vamos avaliar também o impacto de cada uma das hipóteses sobre o nosso negócio. Então, esses sinais de incertezas, como que eles poderiam nos impactar? Positivamente ou negativamente? Muito ou pouquinho? Isso é uma avaliação também fundamental no processo de vigilância. A gente avaliar o grau de impacto de cada uma das hipóteses, né, das possíveis evoluções do sinal. E esta avaliação de impacto, ela tem tudo a ver com a problemática que você queira resolver. O que a gente quer resolver para o negócio? É ajudar ela a se preparar em termos competitivos, em termos financeiros, em termos mercadológicos. Isso daqui tem que ser muito bem definido logo de cara, porque isso vai determinar como que nós vamos qualificar esta questão do impacto ou como que nós vamos quantificar este impacto. Se é financeiramente, então nós vamos ter que avaliar e escolher alguns parâmetros, né, que vão ser indicativos do grau de impacto de cada hipótese sobre o nosso negócio. Se for um preparo em termos mercadológicos que nós queremos fazer para a organização, então o impacto será avaliado talvez em termos de market share e assim por diante, tá? Tudo depende da problemática que nós queremos resolver para o negócio. E o impacto da mesma maneira, às vezes pode ser avaliado em termos quantitativos e outras vezes em termos qualitativos. E às vezes uma combinação dos dois, claro. Uma vez que a gente determinou probabilidade e impacto de cada uma das hipóteses, aí sim nós sabemos quais hipóteses priorizar. As mais impactantes, as mais prováveis logo de cara, tá? Primeiramente. Então, num primeiro momento, as mais impactantes e as mais prováveis de acontecer. A seguir, em inteligência, nós costumamos priorizar probabilidade antes de impacto, tradicionalmente, mas com certo cuidado, com uma certa ressalva nesses últimos tempos, né? Nesses últimos anos, eu diria. Porque tratar mais para o final da lista de hipóteses altamente impactantes, porém remotamente prováveis, é algo às vezes perigoso. Porque aqui nós estamos falando de hipóteses quase impossíveis de acontecer. Só que o impossível de hoje pode não ser mais amanhã. Com o dinamismo do mercado em qual a gente está inserido, o que a gente enxerga como remotamente possível pode já não ser mais amanhã. Então, cuidado nessa ordem de priorização, tá? O que tradicionalmente fazia sentido em inteligência de negócios, eu diria que em alguns casos faz cada vez menos sentido, tá? E aí, exemplos nós temos de sobra, né? Um exemplo por excelência é essa questão da pandemia, de guerras, de tsunamis, enfim, inúmeros exemplos, tá? O que a gente enxergava num certo momento como impossível, afinal das contas, não é tão impossível assim mais de se concretizar. Então, esta priorização, ela vai também nos servir para fazer agrupamentos analíticos de hipóteses, para que a gente tenha um manejo menos difícil, mais
fluido, tá? De hipóteses alternativas, de possíveis evoluções do sinal de incerteza, tá certo? São muitos termos aqui, a gente não pode misturar eles. Vejam, acompanhem meus posts, porque eu sempre faço uma distinção entre termos. Quando a gente trabalha com inteligência de negócios, é importante não misturar tudo e saber dar o nome certo, as coisas certas, não é negligenciável na nossa área. Vocês estão vendo, tem termos que facilmente a gente pode usar um no lugar do outro, um como um sinônimo do outro, mas que na verdade são termos distintos entre si. Então vai da nossa prática, vai da gente fazer essa ginástica mental para não misturarmos tudo. E uma vez que a gente então estabeleceu esta ordem de priorização, a gente aí sim começa a olhar o que nós, então dentro de casa, poderíamos fazer, ou pode desde já fazer, frente a cada hipótese, ou seja, frente a cada eventualidade micro ou macroambiental. O que nós temos de opções de ações? Lembram das opções e recomendações? O resultado esperado do trabalho de inteligência em 100% dos casos? Então, nós vamos agora sim começar a delinear opções de ações. O que seriam atitudes que a organização tem para poder fazer frente a cada risco, né, que a gente terá identificado, ou para poder tirar proveito de cada oportunidade identificada. Então, aqui a gente começa a formular opções de ações. E aí, são opções de ações multidisciplinares, algumas executáveis imediatamente, outras lá na frente, algumas que serão influenciadoras da concretização de alguma hipótese, outras que serão simplesmente reativa. Uma vez uma hipótese tendo se concretizado, aí sim a gente entra na execução da ação. Algumas dessas opções de ações terão efeito imediato, outras terão efeito lá na frente, em longo prazo, em médio prazo, tá? Então, é uma variedade de opções de ações, e aqui também é um momento chave do nosso trabalho, porque não vale a gente sempre propor mais do mesmo para os tomadores de decisão. Aqui a ideia é da gente formular opções de ações que nos fazem sair da caixinha, que trazem soluções inovadoras, e não mais do mesmo, porque mais do mesmo não vai nos fazer sair da inércia frente a desafios micro-macroambientais cada vez maiores, tá? Então, a formulação de opções de ações é também um aspecto essencial do nosso trabalho, e às vezes nós temos que usar de mecanismos para que a gente consiga justamente extrair opções de ações mais inovadoras, né, que fogem do mais do mesmo, tá bom? Porque somente opções inovadoras terão um embasamento para a geração e a sustentação de um diferencial duradouro, e não só temporário. Fundamental, então, a gente sair da nossa caixinha, que muitas vezes nos limita, porque mais do mesmo só vai nos permitir ganhos de terreno provisórios. Toda hora a gente vai ter que se reinventar. Toda hora a gente vai ter que bater de frente com a concorrência. Toda hora a gente vai ter que entrar em trabalhos de inteligência, né, táticos, muitas vezes. Enquanto a geração de opções mais de ruptura, inovadoras, vai nos trazer a base para uma vantagem competitiva mais sustentável, mais duradoura. É o que a gente quer em inteligência de vigilância, tá? Uma vez que a gente fez isso, nós geramos opções, nos resta gerar recomendações, claro, né? Assim que a gente termina o nosso trabalho sempre de inteligência. Então, recomendações. O que são recomendações? São realmente o apontamento dentre as melhores das opções. Talvez a melhor opção, a opção mais viável, a opção que deveria realmente ser adotada no processo decisório do negócio. Nós temos lá uma gama de possibilidades, de opções de ações. Qual ou quais as melhores dentre elas? Né? Qual ou quais as melhores de todas? Quais deveriam ser adotadas
no processo decisório. Então, as recomendações não vão trazer elementos a mais, elas vão ser simplesmente uma seleção dentre as opções. E aí a gente consegue extrair essas recomendações a partir do momento que opções de ações tiverem sido bem formuladas, incluindo uma noção de custo-benefício. Se elas forem superficiais, all-inclusive, generalistas, a gente não vai conseguir apontar para recomendações, tá? Então, é fundamental que as opções de ações sejam precisas, incorporem uma relação custo-benefício, e aí sim nós seremos capazes de extrair as recomendações para orientar a decisão frente a cada eventualidade possível de se concretizar no ambiente externo à empresa. Isso é o que a gente quer na prática de vigilância. Então, vocês estão vendo que o caminho é longo, o caminho tende a ser maior, mais demorado do que a produção de inteligência de planejamento. O processo é altamente analítico, ele requer a participação de uma rede de especialistas que vai assumir papéis diferentes, especialistas que podem ser informantes, ou seja, que vão informar o projeto de inteligência, outros especialistas que vão participar do processo analítico, do processo de vigilância, tá? E ele deve acabar com a produção de ORs. O que são ORs? Opções e recomendações. Os reais instrumentos para tomada de decisão, que vão permitir tornar decisões mais assertivas, menos arriscadas, frente a cada eventualidade possível de se concretizar lá fora. Então, nós seremos preparados, independentemente do que vai acontecer lá fora, com todo esse trabalho de inteligência de vigilância, tá? A ideia desse trabalho analítico não é nunca adivinhar o que vai acontecer lá fora, tá? A gente não tem bola de cristal, o nosso propósito não é adivinhar, e sim, o nosso propósito é de tornar a empresa preparada frente a cada eventualidade possível de se concretizar, tá certo? Então, nós não adivinhamos coisa nenhuma, mas nós captamos evidências a jato contínuo durante o projeto para que justamente a gente não perca nenhuma e não perca sinais de incertezas, né, que poderiam nos impactar por bem ou por mal. Então, isso é o trabalho de vigilância. Percebem o valor que isso tem para a organização num momento como este que a gente está vivendo, cheio de incertezas, e que poderia se traduzir novamente em oportunidades ou em riscos, em ameaças para o nosso negócio? Esse trabalho tem extremo valor, porque vai permitir fazer com que a organização enxergue no final, luz no fim do túnel, tá? Esse trabalho de vigilância é uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel. Tá bom? Então, isso realmente é um trabalho extremamente recompensador. Nos leva, nos coloca na rota do executor para o executivo, porque ser capaz de dar direcionamentos para a tomada de decisão executiva num cenário cheio de incertezas, de um jeito analítico, bem cogitado, bem embasado, é para poucos. É para quem quer, é para quem desenvolve suas competências analíticas, é para quem é expert em inteligência de negócios. E isso não é reservado, novamente, ao trabalho de alguns de uma área dentro da organização. Qualquer um dentro da organização pode se tornar expert em inteligência de negócios e fazer esta contribuição de valor e entrar nessa rota de executor para executivo, ser reconhecido e promovido por aquilo. Então, gente, em outra ocasião, eu irei detalhar todo esse processo mão na massa, como que efetivamente a gente faz tudo isso acontecer, como que a gente monta esse processo analítico, sabendo também que a resolução de uma problemática analítica de vigilância, ela não passa pela aplicação de um único modelo analítico, mas são raros os projetos de inteligência que vão se contentar da aplicação de um único modelo analítico para serem resolvidos, tá? Então, é um quebra-cabeça analítico que a gente precisa
montar. O modelo analítico de hipóteses alternativa, ele é obrigatório para todos os casos de vigilância, para que a gente consiga entender das possíveis evoluções dos sinais de incerteza que nós identificamos, mas ele é insuficiente, na maioria dos casos, para a gente resolver uma problemática analítica de vigilância para o negócio. Então, a gente vai ter que acoplar esse modelo, um segundo, um terceiro, quem sabe um quarto modelo, tá? Por inteiro, ou às vezes pedaços de cada modelo, para que a gente consiga extrair opções e recomendações. Então, o caminho analítico, ele é complexo, mas ele pode ser descomplicado a partir do momento que a gente entende do objetivo e do roteiro de cada modelo analítico, entendendo também como que um modelo complementa um segundo, um terceiro. Quando a gente começa a ter fluência nesta questão da criação de um quebra-cabeça analítico, aí sim a gente tem o trabalho analítico relativamente descomplicado, né? Aí a gente foca mais na questão da geração das ideias, do conteúdo, do preenchimento, entre aspas, de cada passo analítico. Então, pessoal, em conclusão, eu gostaria de salientar a tremenda oportunidade que a produção de inteligência de vigilância representa para cada um de vocês aqui na entrega de valor para o negócio. É uma tremenda oportunidade de fazer uma diferença para o negócio num momento repleto de incertezas que nem este que a gente está vivendo agora. E, consequentemente, entregando valor e não relatórios, a gente é destacado novamente, a gente é promovido, a gente entra na rota executiva, a gente foge do operacional, do informativo, a gente se torna analítico, a gente entra no outro patamar, o patamar executivo. Então, quem souber dominar esse processo, está feito em empresas, em termos de entregas de valor. Deixando a ideia seguinte para vocês. Há um ano atrás, quase dia por dia, um ano atrás, um pouco mais, a maioria das nossas empresas aqui representadas começaram a ficar alarmada. A maioria começou a se movimentar, a ficar alarmada, começou a pensar, mas já era tarde demais. Enquanto um outro grupo de empresas já havia entrado no processo de vigilância semanas antes, identificado evidências e este sinal de uma possível pandemia. Então, será que a gente deveria ter sido pego de surpresas nas nossas empresas somente em meados de março 2020. Gente, eu fico por aqui. Foi um prazer estar com vocês para falar desse tema de inteligência de vigilância. Tremenda oportunidade para vocês serem promovidos na organização. À bientôt!